Nós vamos iniciar, então, aqui com a exposição do Dr. Daniel Jacob Nogueira, que é mestre em Direito pela Universidade do Texas, é Fellow do Chartered Institute of Arbitrators e advogado em Manaus, além de professor da Escola da Magistratura do Amazonas, que vai, então, fazer o uso aí da palavra por 20 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Imagine a minha inglória missão, senhoras e senhores, depois que o professor Fachin exauriu meu tema, agora eu, um simples advogado do Amazonas, tenho que vir tentar seguir os passos de um imortal. Não é uma tarefa fácil. Só esperar para carregar minha apresentação, que eu acho que os estavam carregando uma apresentação distinta. Só para não perder tempo. Que nós vamos falar, a nossa missão aqui hoje é falar sobre o sistema de conformidade da CISG. E o meu papel especificamente é falar sobre a visão tradicional que se dá a esse tema. Quando a CISG discute conformidade, ela faz isso tanto do ponto de vista macro para questões gerais, quanto para alguns subconjuntos factuais muito específicos. Como, por exemplo, a CISG se dedica à desconformidade ou não conformidade, como queiram, quanto à embalagem dos produtos. E dá, inclusive, as regras que devem ser seguidas. A conformidade da embalagem, do acondicionamento, deve ser de acordo com as especificações contratuais. Caso as especificações contratuais não existam, deve ser de acordo com a forma habitual para aquele tipo de mercadoria, e se aquele tipo de mercadoria não tiver uma forma habitual, tem que ser de acordo com a forma apropriada à sua conservação e proteção. Também um outro subconjunto de fatos aí, que a CISG lida especificamente, é a venda por amostra ou modelo. Quando houver venda por amostra ou modelo, a análise de conformidade se dá a partir da distinção da qualidade do produto objeto do modelo e do produto da mercadoria que efetivamente foi entregue. No entanto, esses são casos pontuais, mas nós temos aqui um sistema, digamos, vamos chamar, para fins da nossa conversa, um sistema geral de conformidade da CISG, que é um sistema geral que analisa mercadorias em geral. E esse sistema... Só estou esperando carregar a apresentação, gente. E esse sistema de responsabilidade, de conformidade geral do CISG inicia, como primeiro passo, com as especificações contratuais. Depois, análises são feitas quanto à adequação desse produto, tanto para os fins específicos, quanto para os fins individual, tanto para fins específicos, quanto para fins gerais. Estávamos falando, então, de desconformidade, falávamos da desconformidade em relação especificamente quanto à embalagem, falamos da venda por amostra e falamos aqui do sistema geral das mercadorias em geral. E quando analisamos desconformidade quanto a mercadorias em geral, nós temos 3 análises. As especificações próprias do contrato, o uso comum e o uso específico possível às mercadorias. Como é que se procede a essa análise? Quais são os passos que eu preciso realizar para saber se a mercadoria está ou não conforme? A primeira pergunta há de ser feita, o primeiro teste, a primeira pergunta há de ser feita a partir do contrato. E quando eu falo em contrato, estou falando de contrato aqui em sentido lato, estou falando do acordo das partes. A primeira análise é se as mercadorias que foram entregues são mercadorias que estão de acordo com as especificações contratuais. A partir dessa análise, se a resposta for não preciso fazer mais nenhum outro tipo de análise para dizer que essas mercadorias são não conformes dentro da sistemática do CISG. Não preciso analisar se essas mercadorias são adequadas ao uso geral, não preciso analisar se essas mercadorias são adequadas ao uso específico do comprador, basta saber que as mercadorias divergem daquilo que estava previsto no contrato. Claro, essas outras análises têm consequência para fins de essencialidade, para saber se é possível, repito,
Se eu tenho aqui uma mercadoria que é entregue, ela tem um pequeno probleminha, ela está desconforme, esse pequeno problema que diverge da especificação contratual permite o reconhecimento da não conformidade. Mas, se for um problema de menor monta, que não afeta a usabilidade, isso pode não autorizar, eventualmente, a declaração unilateral de resolução do contrato, perdão, por conta da inexistência de essencialidade na violação contratual. Mas, para os estritos fins de análise de conformidade, uma vez determinado que o produto entregue diverge do produto descrito no contrato, tenho aí já uma não conformidade imediata. Mas a recíproca não é verdadeira. Mesmo que o contrato, mesmo que os produtos entregues sejam produtos descritos, ainda que genericamente, no contrato, eu preciso fazer, para fins de analisar conformidade, as análises dos artigos 32.2a, que é a adequabilidade para usos gerais, e 35.2b, que é a adequação para o fim específico comunicado pelo comprador ao vendedor. Claro, essa análise 35.2a, 35.2b, as partes podem optar por excluí-las contratualmente. Mas, se não houver uma exclusão contratual da adequação geral e da adequação específica dos bens, eu tenho uma presunção iuris tantum que essa análise há de ser feita para produtos, para mercadorias entregues dentro do sistema da CISG. Para melhor explicar esses dois conceitos, e aí nós vamos falar de alguns casos que são, dentro da visão tradicional, o que é a percepção tradicional de conformidade de acordo com o CISG, vamos falar de alguns casos que refletem muito bem isso. E o primeiro caso que vamos discutir é um caso que está no limiar entre requisitos do contrato, especificamente previstos no contrato, e requisitos da utilidade, da adequação do bem para o uso que normalmente se destinaria a um bem daquela qualidade. Que é o famosíssimo caso dos mexilhões neozelandeses. Qualquer um que falou sobre, que já estudou alguma coisa sobre conformidade CISG, deve ter encontrado esse caso. Esse é um dos casos mais... Perdão. É um dos casos... Eu podia pedir um copo d'água de alguém? Esse é um dos casos mais emblemáticos, mais citados da CISG. O que aconteceu no caso dos mexilhões neozelandeses? Um comprador alemão comprou mexilhões neozelandeses de um vendedor suíço. O vendedor suíço entregou na Alemanha os mexilhões e, depois de ter recebido, o comprador percebeu que os níveis de cádmio desses mexilhões estavam acima do nível de cádmio permitido pela legislação alemã local. O comprador iniciou uma ação judicial no tribunal alemão, alegando duas coisas. Ele alegou, este produto que me foi entregue viola o meu acordo, viola o meu contrato, porque eu exigi que me fosse entregue esse produto na Alemanha, e quando pedi que foi entregue na Alemanha, havia um implícito acordo que ele seria próprio para ser vendido na Alemanha. Então, um argumento feito dentro do 35.1, os termos do contrato. Mas também disse, ainda que não se extraia a existência de um acordo específico do 35.1, estes bens precisam ser utilizados, esses bens têm que ter uma qualidade comum para bens dessa natureza, e como o vendedor está vendendo para a Alemanha, ele tem que atender às normas sanitárias alemãs. Pois bem, o tribunal analisou os dois argumentos, e o primeiro argumento disse, olha, não posso extrapolar, não posso dizer que há um acordo implícito de venda, de adequação do contrato, da mercadoria para a venda na Alemanha, pelo simples fato dos bens terem sido entregues na Alemanha. Isso não te permite dizer que houve um acordo implícito para que esses bens fossem previstos na própria Alemanha. Eu não vou fazer essa análise a partir do 35.1. Vou fazer essa análise a partir do 35.2a. Mexilhões com níveis de cádmio acima do que é permitido pela lei pública
alemã são bens que são adequados para o uso comum de mexilhões? O tribunal alemão, curiosamente, disse que sim. O tribunal alemão disse que o vendedor não tem obrigação de conhecer, e temos que partir aqui, lembrar aqui do caráter internacional do CISG, o vendedor não tem obrigação de conhecer o direito público dos locais específicos, dos locais para onde ele vai vender. Ele não tem obrigação de saber qual é a regra que existe na Alemanha, nem para onde que serão vendidas esses mexilhões. Portanto, os mexilhões com aquele nível de cádmio eram compatíveis com os mexilhões neozelandeses da época. Então, disse o tribunal alemão que aquela entrega estava conforme o contrato, porque o contrato exigia que fossem entregues mexilhões neozelandeses. Esses foram entregues. E aí deveria ser ônus do comprador informar o seu direito local para o vendedor, e aí ele teria feito uma informação específica, e aí cairíamos na hipótese do 35.2b, que é a necessidade específica do comprador. Eu me pergunto, toda vez que eu leio essa decisão, eu me pergunto se um tribunal brasileiro teria chegado à mesma conclusão. Uma pergunta que também é importante é se o desfecho do caso dos mexilhões seria diferente caso o vendedor soubesse das exigências, do direito público local. Uma linha de decisões que seguiu o caso dos mexilhões começa a se firmar no sentido que sim. Tem uma série de decisões que começam a dizer, estão construindo um consenso que dizem que, se o vendedor souber das exigências do mercado local, ele tem que respeitar as exigências do mercado local quando fizer a entrega naquele mercado, mas ele tem que saber. E 2, se o vendedor tiver um volume grande de comércio com esse mercado local, eu posso presumir dessa habitualidade que ele tem esse conhecimento necessário. Todos comigo, senhoras e senhores? Podemos? Pois bem. Começando aí o nosso pequeno desenho da primeira análise atende às especificações de contrato, não conforme, não tem mais discussão. Se atender às especificações de contrato, eu tenho que fazer as análises de adequação do 35A e B. Como é que eu faço isso? Qual é o desencadear lógico correto para fazer essa análise? A primeira pergunta é, o comprador informou algum uso especial para o vendedor? O comprador explicou que olha, eu estou comprando esses mexilhões porque eu quero vender esses mexilhões aqui na Alemanha. Essa é a primeira pergunta que há de ser feita. Porque a partir dessa resposta, nós vamos determinar qual é o critério que é aplicável. Se não é o critério do 35.2b, que é o critério da necessidade específica do comprador, ou se é o critério do 35.2a, que é o do uso comum para bens desta natureza e desta qualidade. Se o comprador não informou algum uso especial, a pergunta é, essa mercadoria é adequada ao uso a que normalmente se destina? Se não for, temos aí um caso de não conformidade. Se for, temos um caso de conformidade. E, caso o comprador tenha informado algum uso especial ao vendedor, e o vendedor, a próxima pergunta que se faz é se a mercadoria que foi entregue está adequada a esse uso que foi informado. Mais uma vez, se estiver conforme esse uso comum, que foi esse uso específico, a mercadoria será conforme, se não, não será conforme. A próxima pergunta importante qual é o critério jurídico que eu devo utilizar para saber se a mercadoria é adequada ao uso que normalmente se destina? Porque, como muita coisa na CISG, a CISG tem muitos conceitos que, para nós, de Civil são muito abstratos, né? Prazo razoável. O que é prazo razoável? A gente gosta de prazo em dia, né? O prazo tem que ser 6 dias, eu não sei o que é um prazo razoável. Um desses conceitos que é incorporado é esse conceito de uso que normalmente, a adequação ao uso que normalmente se destinaria. Temos um caso interessantíssimo, que é o caso do Rim Blend, que é um caso de um composto de óleo condensado de petróleo que foi vendido. O caso era basicamente o seguinte, o condensado de petróleo tem blend, eu achava que só tinha de whisky, mas aparentemente tem de petróleo também. Um condensado de petróleo, que é chamado de Rim Blend,
tinha uma quantidade significativa de mercúrio. Foi vendida para um comprador que não disse para que utilizaria. Porque se tivesse dito para que utilizaria, aí nós estaríamos naquela hipótese do uso específico. Não disse para que seria utilizado. E aquele carregamento que ele recebeu não servia para aquilo que ele pretendia utilizar. E aí a pergunta é, um carregamento de petróleo que tem um blend de petróleo com condensado, que tem uma taxa de mercúrio relativamente alta, ela é adequada para os fins que normalmente se utiliza um blend de mercúrio de petróleo? A resposta, e o Tribunal Arbitral, quem tiver a oportunidade de ler essa decisão, ela é fantástica. O Tribunal Arbitral disse, olha, ele faz um levantamento histórico e diz, nós temos que lembrar que nós temos critérios jurídicos distintos. Os países de common law usam o implied warranty of merchantability, né, que é uma obrigação implícita de mercantibilidade da mercadoria. Se eu recebo a mercadoria, se você está vendendo para mim, você tem uma obrigação implícita, que pode ser derrogada contratualmente, de me vender algo que eu possa vender lá para frente. De acordo com esse teste de implied warranty of merchantability, o blend seria não conforme. Por quê? Porque no preço que ele foi comprado, ninguém queria comprar do comprador original. Então, segundo esse teste, seria não conforme. No entanto, nós, de tradição de civil law, temos um critério diferente. Nós, de tradição de civil law, adotamos o critério o bem mediano, o de qualidade média. Aquele que nós conhecemos não pode ser obrigado a dar o melhor, nem pode ser forçado a receber o pior. E, sob essa análise de qualidade mediana, esse blend é um blend de qualidade mediana dentro do mercado de petróleo. Então, o que fazer? Eu tenho um padrão de common law, que daria um resultado, eu tenho outro padrão de civil law, que daria outro resultado completamente diferente. O que fez o tribunal? O tribunal, e eu estou falando muito rápido, gente, porque meu tempo está bem curto, se eu estiver falando rápido demais, me avisem. O que fez o tribunal? O tribunal disse nenhuma nem outra. Olhando o travaux préparatoire da CISG, percebe-se que os canadenses tentaram apresentar um padrão onde dizia, olha, se o bem for fungível, eu aplico o padrão de bem médio, se o bem for infungível, eu aplico o padrão de mercantibilidade. Essa emenda foi apresentada dentro da CISG, mas por falta de consenso foi retirada. Como foi retirada, o tribunal arbitral disse, eu não posso aplicar nenhuma nem outra. Então, eu tenho que encontrar uma solução sistêmica, dentro da própria convenção. E adotou, então, um critério que os bens serão conformes, o critério da razoabilidade. Os bens serão conformes se a sua qualidade for razoável ao preço e às outras circunstâncias relevantes do contrato. Nem lá, nem cá. Nem civil law, nem common law, nem implied warranty of merchantability, nem o bem médio. É um critério, um teste específico da CISG. Tende-se a adotar, em médias, pelo mesmo critério, o caso dos mexilhões seria decidido exatamente da mesma forma. E esse critério preserva esse caráter de internacionalidade da CISG, que é tão importante. Pois bem, o fato de se terminamos aqui chegamos à decisão de que é não conforme. Chegamos à decisão de que o carregamento é não conforme. O assunto nem de perto acabou. Porque quando eu tenho uma não conformidade, e aí tem o assunto de inspeção e notificação, que, como disse o professor que nos antecedeu, isso aí dava um evento só para discutir inspeção e notificação. Esse é um dos tópicos mais litigados de toda a convenção, inspeção e notificação. E existem mais decisões sobre obrigação de inspecionar e notificar do que existem sobre conformidade propriamente dita. O professor Harry Fletcher, que fez a parte da CISG, que fez a parte do digesto da UNCITRAL, dos precedentes aplicáveis ao CISG, ele disse, olha, eu tive a percepção que isso às vezes era uma saída fácil. Eu tenho aqui um problema
Já? 5 minutos. Eu tenho aqui um problema com conformidade, eu não tenho muita certeza se é conforme, se é não conforme. Eu vou resolver isso aqui através da notificação e da inspeção e notificação. O que é inspeção e notificação? O comprador inocente que recebeu uma remessa de mercadorias que não estava conforme ao contrato, não estava conforme porque não era utilizável, não era de qualidade para bens daquela natureza, ou não era adequada aos seus fins específicos comunicados ao vendedor, o comprador tem uma obrigação, na verdade duas, quando recebe a mercadoria. Ele tem, primeiro, a obrigação de inspecionar a mercadoria assim que comercialmente praticável. Veja que isso é uma obrigação pesada. Assim que comercialmente praticável, eu tenho que inspecionar as mercadorias que eu recebi. Se eu recebo as mercadorias e deixo lá no meu warehouse durante um mês e vou olhar daqui a um mês, eu posso começar a correr o relógio do meu prazo de notificação. Porque depois dessa obrigação de inspecionar, se eu identifico alguma não conformidade, eu tenho que, num prazo razoável, notificar o vendedor que ele me mandou, que ele me encaminhou bens não conformes. Então, são duas obrigações distintas. A obrigação de inspecionar e a obrigação de notificar o comprador. Qual é a natureza desse conjunto de notificação e inspeção? Há quem defenda que essa notificação ela tem uma função instrumental. Não, com essa notificação eu consigo evitar que se fabrique no futuro alegações de não conformidade, eu estabilizo a relação contratual, eu possibilito ao vendedor encontrar uma solução eficiente. Segundo essa corrente, a notificação, simplesmente, se ela não fosse realizada, ela simplesmente aumentaria o ônus da prova do comprador de provar que a mercadoria que ele recebeu estava não conforme. Só tem um problema. 2. Um é a redação da CISG e o segundo problema são alguns precedentes. Tem um caso que todo mundo adora citar, que é o caso dos sapatos velhos da Uganda. A Uganda comprou sapatos de segunda mão, um comprador da Uganda comprou sapatos de segunda mão, foram enviados para a Uganda, chegou lá, a aduana, a alfândega disse: esse sapato está podre, esse sapato não vai entrar no país, taca fogo no sapato. Então, não tem discussão que estava não conforme. Estava tão não conforme que a autoridade da Uganda não deixou entrar no país. Aí ele foi lá reclamar do comprador. O comprador disse: mas você tinha que ter me notificado, e se você não me notificar, você perde o direito de receber qualquer indenização, de qualquer remédio. Isso virou uma ação judicial, e o tribunal concordou com o vendedor. O tribunal disse: eu não vou discutir, estavam não conformes, mas você tinha que ter notificado. Como você não notificou, você perde o direito. Você tinha que ter inspecionado e notificado. Como você não realizou esses atos, você perde o direito de reclamar qualquer indenização. 2 minutos. Quanto tempo dura esse período de notificação quanto tempo dura esse período de inspeção e notificação? Na verdade, são 2 períodos separados. Tá? O Conselho Consultivo da CISG analisou e disse que são 2 períodos distintos. Eu tenho um período para inspecionar, que é definido como comercialmente praticável, e outro período para notificar. O que mensura o período de inspeção? Coisas como o tamanho da empresa do comprador, o tipo da mercadoria, sua complexidade, sua perecibilidade, sua sazonabilidade, a sua quantidade, o esforço necessário para realizar a inspeção. Então, dependendo da mercadoria, pode ser 5 dias, pode ser 1 mês, pode ser 2 meses. Eu realmente tenho que analisar quanto tempo leva para, do ponto de vista praticável no âmbito comercial, inspecionar essas mercadorias. Mas, a partir do momento que eu tomo ciência de uma desconformidade, ou a partir do momento em que eu deveria tomar ciência da desconformidade, se eu tenho 10 dias, se é comercialmente praticável inspecionar em 10 dias, e eu não inspeciono em 10 dias, o meu prazo de notificação começa a contar no 10º dia. Se eu inspeciono no primeiro dia, ainda que tendo 10, e descubro o defeito no primeiro dia, o meu prazo de notificação começa no primeiro dia. Eu tenho um segundo prazo, que é o prazo de notificação ao vendedor, que é um prazo razoável. Quanto tempo dura esse prazo? Tem para todos os gostos. Tem tribunais alemães, suíços e
austríacos que falam do mês nobre. Tem decisões do tribunal alemão que dizem 14 dias para bens normais, 14 dias para inspecionar e notificar é mais do que suficiente. Realmente depende da... Isso me lembra a história doutor Luciano. Tempo encerrado, vou encerrar então aqui. Tem muito mais coisa para falar, mas vou encerrar aqui. Isso me lembra... Deixa a história para lá, Daniel. Oi? Deixa a história para depois. Então. Deixa a história para depois? Não, eu estou brincando contigo. Ah, tá. Lembra da história? Qual é o prazo de notificação? Qual é o prazo de notificação? Eu não vou poder falar sobre o caso da gambiarra. O caso da gambiarra era tão legal, mas não vai dar tempo. O cidadão chega fazendo concurso público para defensor, chega para fazer a prova, o examinador, prova oral, pega e diz, ok, prazo de embargo de declaração no processo civil, 24 horas. O examinador olha para ele, risca, diz, ok. Prazo de apelação no processo civil. Candidato, 24 horas. O examinador acha estranho, risca aqui. Aí, prazo para recurso extraordinário quando existem réus distintos representados, quando existe desconsórcio e réus representados por advogados distintos. 24 horas. O examinador não se conteve, disse, meu querido, você errou todas as respostas, mas não perdi nenhum prazo. Essa cautela do nosso colega que está participando, do certame é uma cautela que é razoável para quem está comprando agora de acordo com o regime do CISG. Se você você recebe a mercadoria, você tem imediatamente que tentar fazer a inspeção da mercadoria e assim que chegar a seu conhecimento alguma desconformidade, você tem a obrigação de comunicar assim que possível o vendedor. Muito obrigado. Bom, dando sequência aqui à nossa mesa, já passo de imediato a palavra ao professor Paulo Nalim, que é doutor em Direito das Relações Sociais e mestre em Direito Privado pela Federal aqui do Paraná. É professor também da Federal do Paraná, professor licenciado de Direito Civil da PUC, é advogado, árbitro e, até onde se comentam aí, parecerista, né, em procedimentos arbitrais. O senhor tem a palavra em 20 minutos, doutor Nalim. Boa tarde a todos. Obrigado pela saudação, meu caro amigo, também professor, colega, enfim, Luciano Tim. Também cumprimento todas as pessoas aqui presentes na figura da nossa homenageada principal, professor Ingeborg Schwenzer. Também não poderia deixar de fazer um pequeno cumprimento, saudação ao doutor César Augusto Guimarães Pereira pela organização deste evento, brilhante organização. Parabéns. Eu imediatamente passo a falar sobre o artigo 37 da Convenção de Viena. O escopo da minha fala é bastante reduzido. Ele, em verdade, traz uma apresentação que se divide em 3 partes. Inicialmente, uma aproximação metodológica com a Convenção, ou seja, alguns critérios rápidos e necessários para a compreensão da compra e venda internacional, à luz da CISG. Na sequência, uma pequena abordagem aproximativa entre a CISG, na base do artigo 37, e os dispositivos do Código Civil que poderiam ser tomados como, talvez, similares, paralelos à Convenção. E, no final, se me couber algum tempo ainda, 7 hipóteses de investigação que são apresentados pela doutrina que trabalha com este assunto, aplicáveis ao artigo 37 da Convenção. Então, inicialmente, uma brevíssima abordagem sobre a questão metodológica da Convenção. Rapidamente, então, nós precisamos ter em mente, quando trabalhamos com a Convenção de Viena, que, vou falar algo que parece óbvio, mas não é, que nós estamos diante de uma relação internacional de compra e venda. Este é um cenário bastante importante de ser compreendido, porque, imediatamente, a nossa associação cultural aos eventos legais brasileiros nos conduz a uma compra e venda de execução instantânea, como se faz, muitas vezes, à luz do Código Civil e como se faz maciçamente à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Nós estamos diante de um cenário completamente diferente, que deve respeitar aspectos como o tempo, aspectos como o transporte, aspectos como a quantidade da mercadoria, e inclusive sobre aspecto também da investigação e da inspeção, como foi mencionado antes, com relação a esta quantidade da mercadoria, a questão do prazo, ou seja, do que seria razoável ou não, ou seja, tudo isso é concernente, não é aleatório à natureza da compra e venda com a qual estamos trabalhando. E, por isso, nós temos alguns critérios de interpretação. Primeiro, a questão da interpretação uniforme, fundamental para a aplicação e a própria vida da Convenção, nos termos do artigo 7, itens 1 e 2 da Convenção, que determinam uma aplicação respeitando o caráter internacional da Convenção e a sua natureza uniforme, ou seja, a pretensão de uniformidade da própria legislação em vista do seu caráter internacional. Um outro critério que é muito importante na compreensão do artigo 37 e, por que não, de todos os outros artigos da própria Convenção, é a daquilo que se chama de interpretação analógica, que não estamos muito acostumados no Brasil a fazer, que é a interpretação de um artigo por outro. Ou seja, é muito recorrente ao longo da leitura da doutrina e dos próprios acordos e das decisões pertinentes à CISG, a interpretação de um dispositivo por outro da própria Convenção. E é um pouco nesse sentido que se faz a interpretação uniforme dela. Outro critério, outro princípio também fundamental é o princípio da conservação do contrato, que nos é apresentado pelo Código Civil, no artigo 170 da nossa codificação, e que tem uma presença bastante importante na Convenção. Isto é muito importante em vista também do que nós chamamos de a resolução como a última possibilidade apresentada pela Convenção. Ou seja, diferentemente do nosso sistema codificado, do nosso Código Civil e de outras leis privadas, não se toma a resolução como uma medida imediata, como um direito primeiro do credor que se vê frustrado, mas sim ele é posto como uma forma de última possibilidade em respeito, em consonância com o princípio da conservação do contrato. E, por fim, toda esta terminologia que nós precisamos adaptar ao nosso vernáculo, e aqui temos uma hipótese que é a do artigo 37, que é o right to cure, ou seja, o direito de cumprimento, o direito de performar o contrato por parte do devedor. Vamos ver se eu consigo me acertar com isso aqui. Muito bem. Estamos diante, então, de algumas hipóteses do artigo 37, que são colocadas da seguinte forma. A entrega antecipada do produto, esta é a hipótese fática. A falta de conformidade do produto, o devedor sabe, ele sabe da existência da falta de conformidade do produto. O direito de o vendedor corrigir o defeito até o termo final do contrato, não causar inconveniências ou custos desarrazoados ao comprador e, por fim, o comprador sempre terá o direito à reparação do dano, independentemente deste exercício do direito de cumprir o contrato adequadamente. Estas são as hipóteses gerais do artigo 37 da Convenção. De uma forma bastante mais simplificada, eu acredito, vamos ver aqui, nós teríamos esta hipótese fática, que é retirada da doutrina, que assim impõe. O vendedor atende ao especial pedido de um comprador, industrializa uma máquina específica que é entregue contendo um pequeno defeito. A entrega ocorre antes do prazo final do contrato e o defeito é corrigível. Então, vejam, considerando esse aspecto do tempo, ou seja, o deslocamento de uma máquina que, por um exemplo, vem da China, sejam equipamentos médicos de combate ao câncer, por exemplo, que são entregues num determinado hospital, num outro país, naturalmente, este produto chega antes do prazo final, antes do termo. Ora, então nós teríamos, nesta possibilidade, a possibilidade, enfim, deste contrato ser corrigido, deste defeito eventualmente ser atualizado e o contrato ser devidamente cumprido pelo devedor. Como que se faz isso à luz do direito brasileiro? O direito brasileiro tem um arranjo diferente para esta matéria. O artigo 313 do Código Civil, ele atribui ao credor um direito de recusar, de não receber a prestação diversa. Ou seja, ele não trabalha com uma perspectiva flexível, ou seja, ele não autoriza ao devedor cumprir novamente o contrato, ou recomprir o contrato, ou complementar o contrato. O credor, uma vez tendo recebido a sua prestação, ele pode simplesmente recusar
coisa diversa, ainda que mais valiosa. Este artigo 313 do Código Civil, ele também pode ser analisado em perspectiva das nossas assim denominadas ações redibitórias, do artigo 235 e 236 da codificação. Ou seja, essa desconformidade do produto ou da coisa que é entregue, em último termo, que pode gerar o direito do credor resolver a obrigação. Então, a primeira resposta que o Código Civil brasileiro apresenta é, em primeiro lugar, o credor não é obrigado a receber coisa diversa daquilo que foi contratado, e, em segundo lugar, ele pode resolver a obrigação, caso assim se depare. Mas o que apresenta a Convenção, ou mais especificamente o artigo 37? O artigo 37 dispõe que, em caso de entrega antecipada, o vendedor tem direito até a data prevista para a entrega, quer entregar uma parte ou uma quantidade, em falta ou mercadorias novas, em substituição das mercadorias não conformes ao contrato, quer reparar qualquer falta de conformidade das mercadorias, desde que o exercício desse direito não cause ao comprador inconvenientes ou despesas irrazoáveis. Conserva o direito de o credor promover ação de reparação por perdas e danos em qualquer hipótese. Esta é uma regra bastante diferente daquela que nós vimos no artigo 313 do Código Civil. Então, aqui nós estamos diante justamente do direito de cumprir adequadamente o contrato. Esse dispositivo 37 da CISG, ele deve ser lido em consonância com o artigo 34, que justamente remete à mesma hipótese para o caso de compra e venda sobre documento. Então, quando a compra e venda não é feita mediante a entrega da coisa, mas é feita mediante compra e venda sobre documento, hipótese também prevista no nosso Código Civil, também tem o vendedor o mesmo direito de adequar a documentação ou documento pertinente à coisa e, de qualquer modo, me desculpe, é que está passando automaticamente isso aqui, de qualquer modo, ressalvando o direito ao comprador de promover ação de perdas e danos. Toda esta legislação, enfim, no artigo 37 e 34, eles, na verdade, submetem a uma regra geral da Convenção, artigo 48 primeiro, que tem um dispositivo ainda mais flexível do que aqueles previstos pelo 37 e 34, ao dispor que, sem prejuízo do disposto no 49, o vendedor pode, mesmo após a data da entrega, reparar às suas custas qualquer falta às suas obrigações. Ou seja, percebam aqui a importância de uma leitura bastante mais flexível que a Convenção apresenta em relação à mora e ao próprio inadimplemento. Nós temos dentro do Código Civil brasileiro, dentro da nossa tradição codificada, enfim, isso já vem anteriormente ao vigente Código, uma postura do credor bastante mais potente em relação ao vendedor. Ou seja, o credor tem todo esse direito resolutório, enfim, o direito de perdas e danos, imediatamente ao descumprimento da obrigação. Ou seja, aqui nós temos que olhar com grande sabedoria todo este quadro de mora e de inadimplemento, pois sempre caberá, ou sempre não, mas enfim, caberá esta autorização, este direito do vendedor de cumprir a obrigação mesmo após a data da entrega. Ora, se ele pode, mesmo após a data da entrega, a data prevista pelo contrato para entrega, cumprir o contrato, naturalmente, nos termos do artigo 37 e 34, ele pode fazer uma nova tentativa de cumprimento quando realizado o cumprimento da obrigação antes do termo final. Então, nós estamos diante daquilo que nós chamamos de right to cure, ou seja, o direito de cumprir o contrato adequadamente. Que significa, em outros termos, entregar partes faltantes, entregar quantia suplementar ou faltante, substituição total do produto mediante nova entrega, remediar qualquer falta de conformidade. Os senhores podem se perguntar, mas por que o devedor ou o vendedor, no caso, faria isso? Os senhores devem pensar também que, quando nós estamos diante de uma compra e venda internacional, os valores são talvez bastante expressivos. E as penalidades pela falta de conformidade ou pelo descumprimento ou pelo cumprimento parcial também podem ser bastante expressivos. Então, é claro que, dentro de uma postura de boa-fé, cooperação e de interesse de cumprimento contratual, cabe este direito, à luz da Convenção, ao vendedor. Nós estávamos falando sobre a questão
do cumprimento e surgiu, inclusive, a questão do prazo, né? O que seria prazo razoável, porque prazo aqui é um tema importante. Ora, como nós não estamos diante, e possivelmente nunca estaremos diante de uma compra e venda com execução instantânea, o prazo passa a ser um tema importante para a interpretação do artigo 37, que será ou a data específica, o período de tempo com data final, ou seja, a ser entregue ao longo de março de 2014 até o dia 19, ou dentro de um certo prazo, por exemplo, entre o dia 1º e dia 19 de março de 2014. A execução instantânea realmente é uma hipótese que eu não consigo visualizar, talvez muito remota na condição da compra e venda internacional. Passando aqui rapidamente algumas questões polêmicas, como mencionei no início, eu selecionei 7 hipóteses que são versadas pela doutrina, sendo elas a natureza do direito e cooperação do credor, se existem impedimentos para a correção a gerar resolução do contrato, obrigação remediada, mas ainda sutilmente imperfeita, se existe mais de uma tentativa por parte do vendedor em cumprir, o credor eventualmente pode ou não recusar a entrega antecipada, se o comprador pode reter os bens que serão substituídos e se o credor pode exigir como e quando será feita a correção. Muito bem, qual é a natureza desse direito e cooperação do credor? O direito é de natureza de direito subjetivo, pois depende, por fim, da cooperação do credor. E aqui, o que significa cooperar? A professora Judite mencionou muito bem no início desta tarde sobre a natureza dos princípios, enfim, o princípio da boa-fé, o conteúdo deles, o conteúdo, a expressão e o conteúdo semântico do princípio. Ora, e o que significa cooperar? Informar a desconformidade dentro do prazo de cumprimento é uma hipótese de cooperação. Detalhar a desconformidade. Consentir com a ação do vendedor. Permitir acesso ao estabelecimento. São simples hipóteses concretas de cooperação. A cooperação e, como princípio macro da convenção, ela reside naquilo que a convenção chama de comportamento razoável ou razoabilidade, que, segundo uma pesquisa muito bem conduzida pela doutora Ana Júlia Aragão, da Universidade Federal do Paraná, a convenção menciona razoabilidade 37 vezes. Ou seja, ao longo de 37 vezes, a razoabilidade é suscitada na convenção como uma espécie de conceito ou como uma espécie de interpretação do princípio da boa-fé. Ruptura do dever de cooperação. Qual é a consequência para o credor? Evidencia uma conduta desleal, não razoável e de má-fé, talvez. Repercute negativamente no direito à indenização, pois, assim procedendo, o credor viola o artigo 77 da Convenção, que se dirige a um princípio que também ultimamente vem sendo adotado no Brasil, sobre o dever de mitigação do próprio dano. Enfim, este que é um princípio reconhecido já pela jurisprudência brasileira e que pode gerar, naquela pretensão reparatória que é de direito do credor, mesmo quando o contrato venha a ser cumprido novamente pelo vendedor, isso pode ensejar numa diminuição do valor da reparação ou de algum impacto na sua indenização. Obrigado. Existem impedimentos para a correção a gerar a resolução do contrato? Se a entrega implica séria deficiência incorrigível, pode configurar, sim, um inadimplemento fundamental. Vamos traduzir dessa forma. Nos termos do artigo 25, e sim, claro, o credor pode se recusar a receber, invocando a resolução do contrato. Também pode configurar a quebra antecipada do contrato, nos termos do artigo 72(1) da Convenção. Ou seja, o defeito é tão grave que ele seria impossível de ser corrigido ou de ser complementado ao tempo final do contrato. Ou ainda, caso o exercício do vendedor nesta nova tentativa de performance venha a causar desproporcionais inconvenientes e custos ao comprador. Então, estas são hipóteses, sim, de resolução do contrato na eventualidade do devedor tentar cumprir o contrato mais uma vez. O que significa inconveniente ou despesas pouco razoáveis? O vendedor pretende substituir ou corrigir com a paralisação da linha do comprador. Isso significa algo pouco razoável. A nova entrega pretendida é feita em local inapropriado ao credor. Também pode significar custos pouco razoáveis. Se pretende e tenta fazer sem avisar ao credor
da mesma forma, quer fazer novamente o contrato sem prévia comunicação, ou ainda, ao fim, se pretende fazer em etapas ou com novas tentativas se a primeira fracassar. Todas estas hipóteses retratadas pela doutrina podem ensejar uma recusa por parte do credor no sentido de uma nova tentativa de cumprimento da obrigação. Mas isso deve ser visto, evidentemente, caso a caso. Prestação remediada, mas ainda sutilmente imperfeita. Isto pode acontecer. Ou seja, o devedor substitui o produto, mas ainda contém um defeito sutil. O caso ilustrado e trazido pela doutrina é na hipótese da compra e venda de açúcar. Promete-se e entrega-se uma partida de açúcar, 100 sacas de açúcar, sendo que o contrato regia que deveria ser açúcar tipo A. O produto é entregue totalmente em desconformidade, antes do prazo. O vendedor procura fazer novo cumprimento do contrato e entrega 99 sacas do tipo A e entrega uma saca em desconformidade. Ou seja, isto significa, e é lido pela doutrina, como o cumprimento ou a prestação remediada, mas ainda sutilmente imperfeita. Isto, obviamente, não enseja ao credor uma medida resolutória, ainda que possa permitir a ele uma medida reparatória. O vendedor dispõe de mais de uma tentativa, tudo depende da conveniência da execução da prestação e da cooperação do credor. Mas, se fosse para apresentar uma resposta direta, sim, a princípio, o vendedor dispõe de mais de uma possibilidade de tentativa no sentido de cumprimento do contrato. O credor pode recusar a entrega antecipada? A própria convenção dispõe o seguinte, no 52.1, se o vendedor entregar as mercadorias antes da data fixada, o comprador tem a faculdade de tomar posse delas ou recusar fazê-lo. Aqui nós ingressamos no tema da transferência de propriedade, ou seja, como que se transfere a propriedade no cenário brasileiro. Ou seja, há uma grande discussão em torno disso, o professor Fachin tangenciou um pouco esse assunto, é um assunto muito complicado mesmo, porque cada país tem uma espécie de transferência legal de propriedade. Então, aqui nós esbarraríamos nessa questão, mas, em tese, ele pode, sim, recusar a entrega antecipada, e isso é altamente justificável. Imagine os senhores aqui que moram em Curitiba, a ponte estaiada recém-inaugurada aqui na nossa Avenida das Torres, se todos aqueles produtos são entregues antecipadamente a um cronograma. O que fará o comprador no sentido de estocar estas mercadorias? Talvez ele tenha alguns prejuízos em relação a isso. Talvez não consiga estocar a mercadoria. Então, ele pode, sim, recusar o cumprimento antecipado. Sexta hipótese, o comprador pode reter os bens que serão substituídos? Sim, se o pagamento já ocorreu. Ou seja, uma vez ocorrido o pagamento, ele pode promover a retenção das mercadorias até que a substituição aconteça integralmente. Ou seja, ele não precisa devolver as mercadorias que serão substituídas logo em breve, podendo, portanto, retê-las desde que o pagamento, ou seja, o preço, já tenha sido cumprido. O credor pode exigir como e quando será feita a correção? Sem dúvida nenhuma. Mas ressalva a doutrina e também a jurisprudência sobre o assunto, que se ele fizer exigências para o novo cumprimento, e se isso implicar novos custos ao vendedor, estes custos poderão ser dirigidos ao próprio comprador, ou seja, ele terá que arcar com os custos. Eu gostaria de finalizar, portanto, no meu prazo, cumprindo a minha obrigação contratual, só apresentando uma pequena bibliografia sobre o assunto, destacando o livro do Andreas Leuckart, que é um pesquisador que fez a sua dissertação de mestrado recentemente, exatamente sobre esse tema, junto à Universidade da Basileia, onde eu faço meu pós-doutoramento atualmente. Obrigado. Agradeço ao professor Nalim, como bom contratualista, ter ficado dentro do prazo acordado e nem permitiu que eu fizesse a mesma brincadeira que fiz com o Daniel. O Daniel assumiu um risco, né? E passamos, então, na sequência, a exposição da doutora Joyce Williams, que é advogada nos Estados Unidos, chegou a servir a um citral na Coreia do Sul. Além disso, trabalhou como pesquisadora
do Centro Interamericano de Livre Comércio, no Arizona, e atualmente ela presta consultoria, integra o board de Kazama Microgrants na Zâmbia. E a sua prática hoje é focada em direito do trabalho nos Estados Unidos e investidor com base no direito de imigração. So, Dr. Joyce, please make yourself comfortable at the microphone. Muito obrigado, boa tarde. Agradeço pela atenção a vocês. O programa diz que o Dr. Penda deveria estar aqui, mas eu estou... infelizmente, ele não pôde se fazer presente, por isso eu vou tentar apresentar a palestra dele. Eu estou falando sobre o artigo 25 da CISG no contexto da responsabilidade social empresarial e a alocação do ônus da prova. Alguém disse certa vez que o emprego é aquilo que você faz quando alguém te diz o que fazer. Isso tem a ver com o conteúdo do artigo 35, que diz que se alguém te diz eu prefiro 100 pares de calçados pretos, espera receber apenas calçados pretos e não calçados de outra cor, e também não uma quantidade menor do que essa. E geralmente é fácil fazer essa determinação quando você tem um problema com a quantidade, com a descrição da mercadoria que você encomendou. A questão que às vezes não é percebida por muita gente, ou que se torna difícil de tratar, é a questão da qualidade. A responsabilidade social corporativa, para isso eu vou usar a iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas como exemplo. Nós vivemos numa era, ou pelo menos eu vivo num país, em que todo mundo quer se sentir bem a respeito dos artigos que compra. Todo mundo quer ser ecologicamente correto, não comprar produtos que façam mal aos animais, não comprar roupas produzidas em locais que usam trabalho infantil. Quando a iniciativa do Pacto Global da ONU entrou em vigor em 2013, um grande número de empresas espalhadas por 130 países se tornaram membros, aderiram a esse pacto. Foi usado o argumento que isso seria apenas uma coisa formal, mas também poderia ser algo diferente. Então agora a gente tem empresas que usam isso na publicidade, dizendo que cumprem o Pacto Global, que em certo sentido apenas diz que essas empresas vão cumprir a Declaração dos Direitos Humanos, e o pacto tem 4 princípios que podem ser subdivididos em 4, que tratam de direitos humanos, mão de obra, ambiente e combate à corrupção. Então, se você tem uma empresa que se vê e se divulga como uma empresa que está de acordo com o Pacto Global, então, se você encomenda produtos de uma empresa que esteja usando o trabalho infantil ou não esteja produzindo de uma forma ecologicamente compatível, então o que acontece? A gente pode dizer que existe uma violação porque você não recebeu o que pediu. E esta violação é intangível. Não é como encomendar 100 pares de sapatos pretos e receber 90 vermelhos e o resto deles pretos. Você pode facilmente fazer essa distinção, você pode facilmente perceber o problema. Mas quando se trata de uma forma intangível, a questão é que é uma de boa vontade, porque há algumas empresas onde você paga mais pelo produto delas porque você acha que elas estão usando materiais de qualidade, estão usando materiais ecologicamente compatíveis para manter a sua produção. Mas depois você descobre que a empresa que afirma ser ecológica, ela está comprando de uma outra empresa que não usa os mesmos critérios. Então, isso naturalmente causa perda de boa vontade aos olhos dos consumidores ou
também prejudica a empresa aos olhos do consumidor. Então, quando isso acontece, começa o artigo 35 da CISG, trata a violação que ocorre em decorrência de termos aí uma desconformidade. Não porque os mercadorias tenham defeitos ou não correspondam à descrição, mas sim porque as mercadorias não estão de acordo com aquilo que o vendedor anuncia e divulga publicamente. No artigo 34 fala da indenização, e eu sei que amanhã alguém vai falar sobre compensação, e por isso não vou entediar vocês com esse assunto. Ouvindo duas palestras sobre isso, mas toda a essência da indenização significa devolver à pessoa o que ela teria se o contrato tivesse sido cumprido. Mas nesse caso, a pessoa não perdeu nada realmente, porque ela recebeu exatamente o que tinha encomendado. Mas então a questão é, e a minha reputação? Se os meus clientes descobrirem que eu estou comprando um produto que não está de acordo com os produtos que eu divulgo e vendo, o que vai acontecer? Ninguém mais vai me procurar, eu vou perder clientes. Mas você não pode quantificar isso em termos de essência. E quando isso acontece, você pode tentar avaliar a indenização com que o comprador se depara, mas aí você se defronta com os problemas da previsibilidade. Ou seja, se o vendedor estava ciente de que vender a você as mercadorias desconformes, que não estavam de acordo com o Pacto Global, causaria algum prejuízo a você. Então, com isso a gente volta à questão de se o comprador tivesse informado o vendedor de que ele era uma empresa que seguia as prescrições da iniciativa do Pacto Global. E você também pode usar o argumento de que nem todas as empresas concluíram realmente o processo de conformidade com o Pacto Global. Você tem empresas que iniciaram esse processo, mas não o terminaram. Então, como é que você vai afirmar que você é uma empresa, um cliente ou uma empresa que cumpre as normas do Pacto Global? Na sequência dessa linha de pensamento, quando ocorre uma violação, e nessas circunstâncias, você não pode acusar o vendedor de que ele poderia ter predito ou previsto que não ter produzido exatamente as mercadorias de acordo com os padrões do Pacto Global, causaria um prejuízo para o comprador quando ele for revender essas mercadorias para os seus consumidores. A CISG se torna muito difícil medir ou mensurar as indenizações. Mas isso é um problema que está recebendo uma atenção crescente e, a uma certa altura, eu imagino que a convenção terá que ser reestruturada ou os tribunais arbitrais terão que lidar com essa questão e estabelecer algumas diretrizes que possam ser seguidas. Depois passamos para a questão da alocação do ônus da prova. Sob a CISG não existe um artigo específico que fale da alocação. A minha breve pesquisa indica que isso foi rejeitado porque a maioria dos redatores achava que isso deveria ficar por conta das leis estatais, porque parecia ser mais uma questão relativa ao procedimento do que à substância. Então, nesse sentido, não há uma disposição na CISG que lide com a questão do ônus da prova. Entretanto, existe um caso do Supremo Tribunal alemão, há muitos casos da Alemanha hoje mencionados. Hoje, em 2012, houve um caso em que um comprador
era um redistribuidor de leite em pó. E quando ele recebeu o leite em pó, ele se deu conta de que não era correspondia exatamente ao que ele esperava. Então ele entrou com um processo sob o artigo 35 por mercadorias desconformes, e a tribunal decidiu que o ônus era do comprador de provar que as mercadorias não estavam conformes quando passaram ao seu controle. Este é um caso muito fácil, porque de alguma forma o vendedor aceitou uma parte da culpa de que o problema poderia ter sido originado na sua fábrica, onde tinha havido alguns problemas. Por causa disso, o tribunal alemão concluiu, neste caso, que o vendedor tem o ônus de indenizar o comprador pelo mau gosto que aquele leite em pó tinha. Mas, além disso, não existem outros problemas em outros tribunais arbitrais. Em muitos países estão lidando com a questão de como enfrentar a questão da desconformidade em termos de alocação do ônus da prova. Quem tem o ônus de provar que as mercadorias eram desconformes? Judiciantes, quando os tribunais lidam com essa questão, quando é uma questão que tem a ver com a qualidade, é aí onde reside o problema. Mas quando é uma questão de quantidade e descrição, geralmente é fácil examinar e resolver essa questão, porque a qualidade difere, acho eu, de país para país ou até de pessoa para pessoa. O que eu considero talvez algo de qualidade poderia não ser a mesma coisa que a outra pessoa. Então, países diferentes têm padrões diferentes em relação as agências governamentais regulam a qualidade dos bens. Então há diferenças na determinação. E como não há um único acordo a respeito do que é a qualidade, a questão se torna em que sentido? A CISG tentando ser, ou sendo a CISG um instrumento internacional, a pergunta se coloca se existe espaço para que a convenção crie algum tipo de consenso em torno de um acordo para enfrentar as questões da qualidade quando se está lidando com a questão da não conformidade, com o problema da não conformidade. Então, atualmente, sob a CISG, quando você tem a alocação do ônus da prova, em geral, os tribunais arbitrais ou os tribunais recorrem às leis nacionais das partes e tendem a achar um terreno comum para tentar determinar quem vai assumir o ônus da prova, mas o tribunal também examina quem tem o controle das mercadorias e quem está alegando a existência de uma desconformidade. Então, tendo em vista a ausência de uma orientação clara dentro da convenção, como eu disse, é muito difícil, está fortemente baseada em casos e varia de caso para caso, e essa questão é decidida de caso para caso. Eu passo agora à conclusão desta apresentação, lembrando de duas coisas relacionadas com a entrada em vigor da CISG. E também se relaciona com algumas das lacunas que a CISG tem em termos de lidar com as mudanças na prática das transações comerciais internacionais e de como o Brasil também poderá contribuir para continuar a melhorar e aperfeiçoar a CISG. Para isso temos que lidar com a questão se existe a necessidade de criar um padrão abrangente de qualidade ou se deveria haver uma orientação clara a ser dada pelo Conselho Consultivo da CISG, orientação clara em termos da determinação do padrão para a alocação do ônus da prova. E também
na avaliação e na admissão de provas diferentes para provar quem tem menos na prova. Muito obrigado. Muito obrigado por essa apresentação muito interessante. E obrigado também por ser pontual e ficar dentro do prazo. Também você não me permitiu fazer nenhum tipo de piada com o meu colega aqui, ó, que está sentado à minha esquerda. Bom, nós terminamos até um pouco antes e eu recebi instruções aqui rígidas do Dr. César, que me olha agora com um ar até um pouco tenso, no sentido de que eu siga o script, mas creio que haja, até o doutor Naline aqui no meu lado tentou, em violação ao princípio da boa-fé subjetiva, me induzir em erro aqui, sobre um ponto. Uma brincadeira nossa aqui da mesa. Mas nós temos, talvez, então, a associação deve fazer a Associação dos Estudantes de Arbitragem vai fazer um anúncio aqui rápido, mas creio que até como temos uma sobrinha de tempo, doutor César, pelo menos houve uma pergunta ao doutor Daniel, e essa pergunta pedindo então que o doutor Daniel ele se desconcertou com a minha brincadeira e ele ia apresentar o caso da gambiarra, né? Então até me senti meio culpado subjetivamente pela brincadeira que o tirou do rumo, e a pergunta justamente aqui é contar esse caso. Então o público está curioso, eu também brincando com quem fez a pergunta, pedi para se identificar, mas quem fez a pergunta se identificou, não vou dar o nome aqui, mas teve a coragem, então, em homenagem à coragem do elaborador dessa pergunta, interessado nesse curioso caso da gambiarra, então que o doutor Daniel explique este caso para o auditório. Muito obrigado. Eu fiquei curioso com os tradutores tentando passar gambiarra para os nossos colegas, facilitar a vida. We're talking about the rail press jerry rigging case. So the Beijing case, I like to affectionately call it the rail press jerry rigging case because of the facts of the issue. O que aconteceu é o seguinte, só para fechar, e agradeço muito pela pergunta para poder terminar a minha linha de raciocínio. Agradeço muito. Quando eu vi, como era um evento do CISG, eu acreditei no artigo 9º do CISG, né, que fala dos usos e das... me falaram que era 25 minutos, me preparei para 35, porque é assim que os usos dessas... Esqueci que o doutor César é um homem de extrema responsabilidade. Tantas citações alemãs aqui que ele tem que cumprir. Exatamente. Mas só para encerrar o raciocínio. Se o comprador não realizar inspeção e notificação, há ainda uma pequena salvaguarda em proteção ao comprador contra o vendedor de má-fé, que é a salvaguarda do artigo 40. Tem também o 44, mas como eu estou respondendo só a pergunta, o que diz o artigo 40? O artigo 40 diz o seguinte... só um segundinho. O vendedor não poderá invocar as disposições dos artigos referentes à notificação e inspeção se a desconformidade referir-se a fatos dos quais sabia ou que não poderia ignorar e que não tenham sido revelados ao comprador. Esse é um padrão que, se analisado do ponto de vista literal, faz perder completamente a função da obrigação de notificar, de inspecionar e notificar, porque imediatamente o vendedor sabe qual é o bem que ele está enviando para o comprador. Então, tem um caso que é o Beijing Press, que basicamente o que aconteceu foi o seguinte: construíram uma máquina e nas especificações técnicas da máquina tinha uma peça que deveria ficar nessa máquina. Essa peça foi trocada por outra pelo vendedor e foi trocada com uma gambiarrazinha. É por isso que tinha uns parafusos mesmo segurando, tentando fazer tinha uns buracos a mais. Realmente fizeram uma gambiarra para poder fixar essa peça. Passados 4 anos da entrega da máquina, o vendedor, a máquina deu problema, e aí nós teríamos o seguinte problema: pelos artigos 38 e 39, 2 anos é o prazo absoluto máximo se não tiver garantia contratual.
O artigo 40, que é esse que eu acabei de ler para vocês, o vendedor sabia, faz com que não se aplique o 38 e 39, inclusive não se aplique o prazo de 2 anos. Então, a discussão toda era saber se o vendedor sabia. E o Tribunal Arbitral, a Câmara de Estocolmo, fez uma análise extremamente interessante e disse o seguinte: não é qualquer conhecimento do vendedor que pode evocar o artigo 40 por razões óbvias, senão o artigo 38 e 39 perderiam a sua absoluta função de existir. Eu preciso, e aí ele discute um pouquinho quais são as possíveis causas, fraude, má-fé, gross negligence, mas ele acaba terminando na seguinte análise. Para que se aplique o artigo 40 e se tornem desnecessárias obrigações de notificação e inspeção, aliás, que faça com que a não notificação, a não inspeção deixem de ter consequência jurídica, o critério jurídico é o seguinte: desconsideração consciente de fatos visíveis aos olhos e que são de evidente relevância à não conformidade. É um padrão extremamente alto. Repito, desconsideração consciente de fatos visíveis aos olhos e que são de evidente relevância à não conformidade. E mais interessante ainda foi o raciocínio construído pelo Tribunal Arbitral para chegar à conclusão final. A máquina tinha uma gambiarra dentro da máquina. Isso, por si só, segundo o tribunal, não era suficiente para dizer que o artigo 40 seria aplicável. Ele disse, olha, da análise dos fatos não há discussão. Os caras fizeram aqui um negócio de qualquer jeito, tem alguns buracos de parafuso a mais, reforçaram, sabiam que estavam colocando uma peça aqui que não era para colocar. Mas eu não posso, só por isso, dizer que se aplica o artigo 40. O que a gambiarra vai fazer, nesse caso, é inverter o ônus da prova. Constatada a gambiarra dentro da máquina, passa a ser do vendedor o ônus de provar que a desconformidade não foi por ele conscientemente desconsiderada. E aí esse caso acabou sendo decidido que, por aplicação do princípio jurídico da gambiarra, com a inversão do ônus da prova, o vendedor não conseguiu se desvincular do seu ônus e aplicou-se ao caso o artigo 40. Mas o interessante desse caso é a montanha que se precisa subir para poder chegar no artigo 40. Então, volto à recomendação da inspeção e notificação tem que ser, de fato, a prática comum. Obrigado pela pergunta. Bom, então, a representante da Associação dos Estudantes, onde está? Está, ela vai fazer um depoimento aqui. Eu vou passar a palavra a ela e gostaria, então, de dar por encerrado aqui, finalizando apenas com umas palavras de que, quando recebi o convite do Dr. César, não tinha como não me lembrar dos tempos de mestrado lá da Federal, onde, em 94, com 2 professoras aqui, a gente estudava já esse tema. E saudar a turma de juízes recém-aprovados da Justiça Federal, já que estamos aqui na Casa da Justiça Federal, então estão de parabéns pela aprovação, e muito legal que estejam estudando a Convenção de Viena, né? É um bom anúncio, né? Por favor. Muito obrigada, doutor Luciano. Boa noite, meu nome é Maria Tereza Borges, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Estudantes de Arbitragem, a ABARB. Eu peço desculpas por estar tirando um tempinho do intervalo de vocês. Queria agradecer ao Dr. César por ter possibilitado isso, mas é muito raro a gente conseguir juntar em um mesmo evento tantos membros que apoiaram a associação desde o início, e por isso a gente pediu umas palavras hoje para fazer uma homenagem a essas pessoas que nos ajudaram. Para quem não conhece a nossa história, a associação ela surgiu tem apenas 2 anos e meio, mas por causa de todo a recepção que a gente teve da comunidade de arbitragem e dos estudiosos também da CAESG aqui no Brasil, nós já conseguimos várias parcerias interessantes feitas para promover o estudo de arbitragem e, em alguns momentos também, da Convenção de Viena para os estudantes brasileiros. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, a nossa parceria com a CAN-CCBC, com o CEBAR e com o CAESG Brasil, que também estão ajudando aqui nesse evento. E, principalmente, essas parcerias e todas as conquistas que a gente teve, nós, estudantes, reconhecemos que elas dependem muito do reconhecimento que a gente teve da comunidade acadêmica brasileira. E esse reconhecimento ele é consolidado, por exemplo, na existência do nosso conselho acadêmico.
Esse conselho ele é formado atualmente por 5 membros, que são o professor Carlos Alberto Carmona, o professor Eduardo Grebler, que falará no próximo painel, o professor João Boscoli, o professor Lauro Gama Júnior e a professora Selma Lemes. Desses 5 membros, apenas a professora Selma Lemes não está participando desse evento, infelizmente. Além disso, esse ano nós estamos recepcionando 3 novos membros no nosso conselho acadêmico, que são os professores Clávio Valença Júnior, a professora Ingeborg Schwenzer, que está aqui conosco hoje, e também o professor Rui Botica, que não pôde estar aqui conosco. Em nome da ABARB, eu gostaria de agradecer muito a esses 8 profissionais e também a todos os outros que, embora não façam parte do nosso conselho acadêmico, sempre nos ajudaram em nossas iniciativas. E gostaria de pedir uma salva de palmas para eles e gostaria de recepcionar, então, esses 3 novos membros do nosso conselho. Muito obrigada pela atenção. E um último detalhe, nós atualmente estamos com um projeto de expansão da ABARB para universidades e para regiões que ainda estão um pouco subrepresentadas. Nós estamos lançando também, esse ano, um projeto de embaixadores e estudantes para ajudarem a divulgar tanto o projeto da associação da ABARB, como os projetos dos nossos parceiros relacionados. Inclusive, por exemplo, o Vismut, que vai acontecer mês que vem em Viena. Caso alguém tenha interesse em nos ajudar com esse projeto, pode me procurar no intervalo ou entrar em contato com a gente via contato@abarb.org. Muito obrigada.